Por que os homens não amam as mulheres? Bell Hooks escreveu em Tudo sobre o Amor. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Minhas experiências na vida, meus relacionamentos no mundo em geral e meu casamento também, eles têm me ensinado e eu tenho procurado aprender cotidianamente com isso. Por que os homens não amam as mulheres? O título é para provocar uma reflexão que tem muito a ver com isso que Bell Hooks diz agora. A gente precisa de comunicação honesta, de abertura, de afeição para poder amar verdadeiramente. E tem uma cultura masculina que está relacionada ao machismo, que é justamente a objetificação do corpo feminino. Então, o feminino, ele está muito mais objetificado que o masculino. Nas relações heteroafetivas, principalmente, a gente nota uma constante em muitos estudos sobre terapias de casal, muitas pesquisas no campo da psicologia e dos relacionamentos especificamente, das conjugalidades, reclamações de mulheres heteroafetivas em relação ao diálogo, à intimidade com os seus parceiros, seus companheiros. Isso numa coisa pouco frequente. Acho que muitos homens que se relacionam afetivo sexualmente com mulheres, já ouviram isso. Você não gosta de conversar, você não aprofunda um diálogo, você não está dizendo o que você sente realmente, eu não sei o que você sente. Então, mulheres falando isso para os homens. Por que isso? A biografia da constituição da masculinidade está muito associada ao acúmulo, à posse, a uma possessividade, uma capacidade de controle. O patriarcado é um sistema político que ele está baseado no controle que os homens têm sobre a natureza e compreendendo as mulheres como seres identificados à natureza, enquanto os homens se identificam com a cultura. Isso acontece em vários territórios do mundo. Agora, tem uma peculiaridade, que é muitos homens só se abrem com outros homens. Muitos homens não dizem o que sentem para as suas companheiras e tem uma relação objetificada que ela passa pela abertura ou o momento de abertura está relacionado à relação sexual. O momento de abertura está relacionado ao coito. Então tem uma relação erótica, mas uma erótica que ela não passa pelo reconhecimento exclusivo, muitas vezes, do corpo. O corpo, a beleza são os fatores preponderantes e isso faz com que a intimidade, a amizade sejam colocadas em segundo plano ou terceiro plano. Imagine uma seguinte situação, vou trazer aqui uma situação hipotética, uma situação que talvez fosse muito frequente lá no século XX, em relações monogâmicas compulsórias, numa relação heteroafetiva, era muito frequente que homens tivessem casos extraconjugais. Então, a relação esfriava e esse homem estabelecia uma relação extraconjugal que a companheira, a esposa, não sabia. E ele estabelecia um contrato, um acordo novo com uma pessoa, com uma outra mulher ou com um homem que ele conheceu há menos tempo. E a amizade que ele tinha com essa companheira de 10, 15, 20 anos, ela perdia no quesito confidências para uma pessoa que ele tinha conhecido há um mês, 2 meses. Isso tem uma discrepância no grau de confiança que está relacionado também ao controle, que está relacionado a não querer perder nada ou não querer reelaborar a relação. Isso faz par com outro caso, com outra situação que não é pouco frequente, mas que de alguma forma se tornou uma certa anedota de comédias românticas e de filmes de ação também, que é uma mulher heteroafetiva que tem como confidente
um profissional de beleza homem, um homem gay. Então, um homem gay que tem muitas amigas, ele se relaciona sexualmente, afetivo sexualmente com outros homens, mas do ponto de vista de uma relação de amizade, ela é estabelecida com mulheres. A relação de amizade é heteroafetiva. Também pode ser homoafetiva, mas tem uma relação que é de ordem heteroafetiva. É nesse sentido que a gente encontra alguns estudos que vão configurar a homoafetividade como sendo o locus de relacionamento, de confidência e amizade, onde os homens ficam confortáveis. Ou seja, a confidência é em espaços masculinos, pequenas confrarias, pequenos grupos, roda de conversa depois do futebol, uma resenha, um fim de tarde depois do expediente, em que os homens falam, conversam, se abrem, mas não abrem aquilo necessariamente para sua companheira, ou não abriam. Estou falando de um tempo do passado, mas obviamente falar de estrutura, nós somos aquilo que nós criticamos, essa estrutura continua existindo, onde o amor não seja só sinônimo de relação sexual, onde o amor não seja só sinônimo de sexo, onde a intimidade ela vá além da cama. Então, uma intimidade além da cama significa a possibilidade da fraqueza, a possibilidade de não se organizar só pelo lado da força. Um elemento importante no contexto do patriarcado é que ele está muito ligado a uma produção de subjetividade, um imaginário, formas de sentir, desejar e querer, no caso dos homens, que elas estão ligadas ao controle das situações, ao controle das circunstâncias, ao controle das situações, ao controle das circunstâncias e a se colocar numa posição como forte e protetor. Tem uma ideia que está associada à masculinidade, que é de prover. Então, o caráter provedor masculino, ele implicaria necessariamente ser amado por ser forte. O que está em jogo é que a relação amorosa, ela não se comporta, não se organiza em posições estáveis. A relação amorosa, ela é a própria dinâmica da vida, ela sempre exige a própria dinâmica da vida, em que os papéis nunca são fixos. Os papéis fixos são uma fantasia, e essa fantasia, ela vai entrar em colisão com a realidade. Um homem não pode ser apenas forte para ser amado. Mas na história do patriarcado, os homens foram socializados para compreender que a única maneira de receber amor, atenção, cuidado, era recusando o que seria a sua suposta fraqueza, era não assumindo a vulnerabilidade. Então, isso faz com que, para que os homens amem as mulheres, eles precisem se recolocar em conexão com a sua vulnerabilidade e que ela fique à mesa no relacionamento. O que é muito frequente num contexto sociocultural patriarcal, num contexto sociocultural machista, é que os homens se organizem a partir de uma noção que está muito presente nos modelos, nos arquétipos dos heróis, que é de impenetrabilidade. A impenetrabilidade é aquilo que está em muitos heróis, que são a prova de bala, que eles são capazes de sobreviver a vulcões, fogo, furacões. Isso é justamente uma desumanização. Os homens não amam as mulheres à medida que eles estão menos humanizados e são desumanizados, fazem parte, fazem coro com esse processo de desumanização que está marcado pela estrutura patriarcal. E nesse contexto, esses homens estão menos disponíveis para errar, para dizer que não sabe, para reencontrar os seus limites, para apresentar os seus limites e limitações. É fundamental para que os homens amem as mulheres, que as relações heteroafetivas não sejam reduzidas a encontros de objetificação, de manipulação, de controle, que a manipulação não seja da ordem da dominação contínua e constante, que os homens tenham uma abertura, que os homens possam ser penetráveis. O medo da penetração,
é aquilo que impede que os homens amem as mulheres. E a penetração dos afetos, a permeabilidade. É necessário uma permeabilidade que mantém conexão com o outro e com a própria vulnerabilidade. É na relação com o outro em que a vulnerabilidade se apresenta à medida que ela precisa aparecer. Então, não tem que ser vulnerável para ser uma pessoa contemporânea, mas tem que ser vulnerável à medida que essa vulnerabilidade, ela se apresenta, ela exige espaço, ela pede passagem. É necessário que a relação, ela possa se estabelecer não somente num processo de idealização, é numa idealização, como resultado do projeto patriarcal, que o homem se encastela, geralmente, que um homem se encastela e fica numa posição de força impenetrável, um super-herói, à prova de balas, à prova de qualquer coisa que venha de fora, e isso faz com que ele precise erguer muitas defesas. Então, numa situação de defesa, o que esse homem pode fazer é justamente ter uma dificuldade em reunir todos os ingredientes necessários para que a relação amorosa seja mais completa e mais satisfatória, e reduzindo na sua fantasia a alguns tipos de performances ou comportamentos ou poucos ingredientes, como, por exemplo, ser capaz de ser forte, a virilidade, a força, a capacidade de controle e muito pouco espaço para poder ser atravessado, penetrado pelos afetos daquele relacionamento. É nesse sentido que os homens amam mulheres, as mulheres, homens amam mulheres, mas numa relação heteroafetiva que for regida pelo contexto do imaginário patriarcal, os homens têm menos disponibilidade de enfrentar o seu narcisismo para poder ficarem desnudos no encontro com uma mulher. Talvez seja essa uma das tarefas fundamentais de uma relação amorosa heteroafetiva, é o homem se disponibilizar para que a sua vulnerabilidade não fique escondida, para que a sua fraqueza não fique maquilada, para que tenham espaços para que a maquiagem ela possa ser limpa, e um pouco sem maquiagem a gente talvez tenha uma pista para que essa relação amorosa ela possa reunir mais ingredientes do que apenas aqueles ingredientes que o patriarcado diz que são os fundamentais para que um homem ame uma mulher. Chegando ao final do nosso vídeo, eu quero deixar aquele recado de sempre. Dá um like nesse vídeo aqui, não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha e comenta. E nos comentários pode incluir sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima!